A gente soube que a gente ia ministrar aqui e hoje a gente soube que ia ser hoje nós dois. Aí eu falei pro Osmur, é melhor eu falar primeiro, porque depois você vai fazer uma bagunça e eu não vou conseguir organizar para poder falar. Aí a gente combinou assim. Então, como o Diego já falou, meu nome é Isabel, sou casada com o Ozi, nós somos casados há 18 anos, para a glória de Deus. Nós estamos aprendendo muito como relacionamento conjugal e é uma bênção caminhar com o Senhor, né? Ser um cordão de 3 dobras. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha vida para a gente quebrar o gelo, né? Que vocês não conhecem a gente, mas eu me converti em 2001. Eu era bem novinha. Isso fazem, sei lá, uns 23 anos. 24, né? 24 anos, na época eu já tinha 18 anos. Aí vocês façam as contas se vocês quiserem. Mas eu sempre tive muita experiência com o Espírito Santo. Não sei se vocês lembram, todo mundo é novinho aqui, né? Eu falo, vocês lembram, vocês tinham 5, 6 anos. Mas para os mais velhos, né? Nessa época a gente experimentou um derramar muito forte de Deus no Brasil. E eu me converti nessa época, apesar de ser de um lar cristão. Eu considero que eu me converti mesmo de verdade. Fiquei pegando. Me considero que eu me converti mesmo de verdade em 2001, que eu tive uma experiência com Deus, um encontro com o Senhor. E Deus transformou a minha vida. E a gente ouvia muito do Espírito Santo naquela época, né? Então, até, não sei se quem conhece Ouvir e Crer, eles cantavam muito sobre o Espírito Santo. E quando eu fui orar a Deus e perguntar para Ele sobre o que eu deveria falar, né? Deus me lembrou de uma experiência que eu tive na presença dEle há poucos anos atrás. E eu queria compartilhar um pouquinho sobre isso com vocês. Mas o que está mais latente no meu coração é falar sobre a onisciência de Deus, né? Na pessoa do Espírito Santo. Então eu quero começar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, se você quiser abrir comigo. 1 Coríntios 2, eu vou ler a partir do versículo 10, tá? Diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Ele nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando eu era mais novinha, assim, que eu trabalhava menos, eu não tinha muitos compromissos mais sérios, eu ficava muito tempo na presença de Deus, muito tempo mesmo. Tinha tempo, né? Então eu ia para o devocional, eu ficava 3 horas, 2 horas, né? Eu era adolescente e minha mãe falava: menina, o que você faz tanto dentro do quarto? Sai daí! Né? Mas eu era recém-convertida e eu era apaixonada por Jesus e eu ficava muito tempo ali com Deus e era muito bom. Mas não sei se vocês lembram, ou quem é dessa época, em 2006 mais ou menos o céu fechou. E era muito difícil, então eu persistia, eu ia para a presença de Deus, né? Fechava a porta do quarto, tentava buscar aquilo de novo, mas não era a mesma coisa. E muitos anos se passaram, né? E a gente nunca desistiu. Eu acho que quem experimentou isso ficou estragado, né? Porque a gente vive o resto da vida buscando isso de novo e a gente querendo viver coisas muito mais profundas em Deus o resto da vida. Mas em 2019, mais ou menos, é isso, né, amor? Deus começou a falar com a gente que Ele estava fazendo uma coisa nova, de novo, né? Em Isaías 43. E a gente começou a ouvir isso do Senhor e a gente começou, puxa, o que o Senhor está fazendo de novo?
e a gente fazia uma oração. A gente orava: Senhor, se o Senhor estiver fazendo uma coisa nova, a gente quer tá no meio, né, dessa coisa nova que o Senhor estiver fazendo. E nisso culminou uma mudança na nossa vida, né? A gente acabou mudando de igreja, aí nós conhecemos a Conner, foi muito de Deus, assim, foi o Espírito Santo direcionando a gente de uma forma sobrenatural. O Senhor falou com a gente de diversas formas, e a gente foi parar lá. Eu estava compartilhando com os irmãos ali que estão recebendo a gente, que a gente atravessa a cidade, dá 40, 50 minutos para chegar lá, mas a gente vai feliz da vida, porque Deus está realmente fazendo uma coisa nova. Não todo mundo está ouvindo, mas quem está ouvindo já está experimentando, né? Deus está fazendo, sim, alguma coisa nova. E naquela época, assim, quando eu me converti, a gente experimentou um avivamento no devocional, uma coisa muito intensa. Então, ficar na presença de Deus ali era fácil. Na verdade, era difícil sair, a gente não queria sair, a gente queria ficar lá, e quando tinha retiro, era tudo muito intenso, era tudo muito poderoso, a gente experimentou muita intimidade com o Senhor. E Deus colocou no meu coração: puxa, fala com eles um pouquinho sobre devocional. E eu fiquei pensando: meu Deus, que assunto chato falar sobre devocional, né? Parece uma regra, parece uma coisa meio imposta. Mas na verdade, quando tem vida, não é chato, né? É muito diferente. E a pessoa do Espírito Santo é que traz vida para todas as coisas, que traz a graça do negócio, que traz o negócio ser divertido, que traz, enfim, faz as coisas acontecerem no nosso meio. E eu queria ler com vocês João 14, 16, 17, se você quiser abrir, mas eu já vou lendo aqui, tá? Ele diz assim, João 14, Evangelho de João 14, 16, 17, ele diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, ou consolador, né? Para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não sabe recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará com vocês. E ainda no capítulo 14, 25 e 26, ele diz: tudo isso tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Então aqui ele fala que o Espírito nos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Agora para pensar comigo: se ele ensinará todas as coisas, é porque ele sabe de todas as coisas, na verdade. Então, se ele pode nos ensinar todas as coisas, que a gente nem faz ideia do que são essas coisas, significa que o Espírito, ele sabe de todas as coisas, né? Então eu quero que você lembre disso comigo nessa noite, que Deus, ele é um Deus infinito. Ele não tem começo, ele não tem fim. E ele tem toda a sabedoria e todo o conhecimento infinitamente. Pensa que ele sabe de tudo, do passado, do presente, não tem tempo para ele, ele é infinito, ele sempre existiu, ele sempre soube de todas as coisas. E a gente precisa entender principalmente que esse Deus, ele é relacional e ele quer estar com a gente. Então, quando eu falo que eu ficava muitas horas na presença de Deus, é porque é um Deus relacional. Quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando, né? Que ele é pessoal, então ele conhece cada um, a história de cada um profundamente. Ele sabe o que ele precisa te ensinar, ele sabe de todas as coisas e ele quer ensinar, ele deseja ensinar. Então a gente precisa ter um coração correspondente a isso, entender que o Senhor pode nos dar direção para a nossa vida, ensinar tudo que a gente precisa aprender, enfim. E lá em Isaías 40 ele fala, versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? E quem lhe ensinou sabedoria? Quem lhe mostrou o caminho do entendimento? Quem, né, pôde ensinar o Senhor? Então, o Senhor, ele tem todo o conhecimento, né, desde o começo até o fim. Ele sempre soube todas as coisas. Ele sempre saberá.
né? E tem um ditado popular lá no sul, né? No Paraná, que a gente fala assim que a gente vai morrer e não vai ver de tudo. Não sei se vocês falam isso aqui, mas a minha mãe, ela fala muito isso. Eu vou morrer e não vou ver de tudo nessa vida, gente. E tem outro ditado que fala também que a gente vai vivendo e aprendendo. Vocês falam isso também? É vivendo e aprendendo. Então a gente vai ter, sei lá, em nome de Jesus, 80 anos e a gente vai estar aprendendo ainda, né? Então a gente está vivendo e aprendendo. Mas Deus não é assim, né? Ele já sabe de tudo, né? Ele sempre soube todas as coisas. Ele não precisa aprender nada. Em Deus, eu quero que você reflita comigo que em Deus não tem espaço para conhecimento. Não tem espaço para ele aprender alguma coisa, porque ele já sabe. Sim. Ele já sabe de todas as coisas. Não tem espaço para aprender nada. Deus não precisa aprender de ninguém, não tem conselheiro que possa falar com ele, dar um conselho para ele, né? Ele já sabe de tudo, de todas as coisas. E eu separei um trechinho de um livro do Tozer, O Conhecimento do Santo, indicação dos nossos pastores, que diz assim, eu vou ler, tá, gente? É meio compridinho, mas eu vou ler. Diz assim, ó: Deus conhece instantaneamente, sem esforço, toda a matéria e todas as matérias, toda a mente e todas as mentes, todo o espírito e todos os espíritos, todo o ser e todos os seres, toda a criação e todas as criaturas, toda a pluralidade e todas as pluralidades, toda a lei e todas as leis, todas as causas, todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todo o segredo mais profundo, todos os tronos e domínios, toda a personalidade, todas as coisas visíveis e invisíveis, nos céus e na terra, o movimento, o espaço, o tempo, a vida, a morte, o bem, o mal, os céus e a terra. Isso acho que abre um pouquinho a nossa mente, porque quando a gente fala de infinito, fica difícil a gente compreender, porque nós nascemos um dia, né? Cada um aqui tem uma data de nascimento, até a hora, às vezes, o segundo que você nasceu, pode estar lá no teu registro. Nós não sabemos o dia que a gente vai morrer, mas se tem uma certeza na nossa vida que a gente tem, é essa, né? Que um dia a gente vai ter um fim. Mas Deus não, Ele é infinito, e a gente não consegue entender isso, porque nós somos seres finitos, nós acabamos, tudo acaba, tudo tem um fim, mas o Senhor não tem um fim. E quando a gente pensa que Deus ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, às vezes a gente acha que consegue compreender, mas é muito louco. Você fica refletindo, tentando compreender, mas a gente precisa buscar conhecimento para poder abrir a nossa mente um pouquinho mais, pelo menos, para poder conhecer o Deus que a gente serve, para poder conhecer esse Deus que sabe de todas as coisas. Então Deus ele é um Deus onisciente, né? Nós temos um Deus onisciente que sabe todas as coisas. Eu quero fazer umas perguntas aqui para você refletir, só para refletir mesmo. Quero perguntar assim: o quanto que você tem fome de aprender de Deus? Né? O quanto que você tem fome e sede de aprender desse Deus que é infinito? Aí eu quero que você reflita comigo: o que será que o Senhor tem para nos ensinar? Às vezes a gente vai para a presença de Deus e a gente já tem uma coisa certa na nossa cabeça sobre o que pedir, sobre situações que a gente precisa orar, coisas que a gente precisa interceder. Às vezes tem uma passagem bíblica que já é de sua preferência, que você vai direto nela para você estudar um pouquinho mais daquilo. Mas experimente perguntar para Deus o que Ele quer te ensinar nesses dias. O que Ele tem para falar com você. Deus ele é um Deus infinito de conhecimento. Quando a gente pensa isso, puxa, quanto tempo a gente pode gastar na presença de Deus aprendendo? E ouvindo, e se deixando ser ministrado por Ele, se deixando ser transformado. Tem uma música que a gente canta, né? Que a gente contempla o Senhor, e quanto mais a gente contempla, mais a gente é transformado. E eu quero compartilhar com vocês então uma experiência que eu tive há um tempo atrás, lendo esse versículo aqui, a gente já leu, mas eu vou ler de novo. Que diz ali em 1 Coríntios 2,10, a gente leu, que ele fala que Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus.
Quem conhece as coisas do ser humano a não ser o próprio espírito humano que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Gente, eu fui para o meu devocional e eu li esse versículo. E eu comecei a chorar. Não quero chorar aqui de novo, porque eu acho que não precisa. Então vou engolir o choro. Mas eu fiquei umas 4 horas. E... Vamos lá. E Deus começou a ministrar o meu coração de coisas que eu nem sabia que estavam lá dentro. E de repente eu tive uma visão. Eu vi uma pedra que eu nem sabia o que significava, mas era tipo uma rocha assim. A visão era muito clara e essa rocha tinha várias marcas. E eu tive aquela visão e eu não sabia o que significava aquela pedra. Então eu fui do Google e pesquisei aquela pedra, descrevi lá mais ou menos a pedra que eu tinha visto. E o nome dessa pedra é pedra metamórfica. É uma pedra que é como se fosse uma rocha mesmo. Quando você parte ela no meio, ela tem várias camadas de várias cores diferentes. Não sei se vocês já viram isso. Ela tem várias camadas de várias formas diferentes e cores diferentes, como se fosse listradinha assim. E eu tive essa visão e eu fui ver a pedra metamórfica. E o que significa uma pedra metamórfica? Essa pedra ela tem essas marcas por muitos, ela é formada por muitos anos, milhares de anos. E essa pedra, os arqueólogos, eles falam que ela conta uma história. Então assim, ela conta a história daquele lugar. Teve época que foi muito fria e daí ela fez uma camada, daí teve época que foi muito seca, daí ela forma outra camada, aí passam-se muitos anos muito úmido, forma outra camada, e ela conta uma história mesmo da região, para quem está estudando ali e tal. E eu perguntei para Deus, o que significa essa pedra, né, que está pesando tanto dentro de mim? O que significa isso? E Deus falou, o seu interior é como eu te formei, né? As histórias que você viveu, a sua vida conta uma história. E Deus me falou que Ele queria usar isso para ministrar outras pessoas. E o que me chamou a atenção nesse versículo de 1 Coríntios 2 é que ele fala que o Espírito ele perscruta as profundezas de Deus, assim também ele perscruta o nosso interior, ele sabe de todas as coisas que estão no nosso interior, o que precisa ser retirado ou não, o que ele vai usar ou não, o que é interessante para ele usar ou não. E nesse dia ele me falou isso, e eu fui pesquisar, puxa, eu nem sabia direito o que significava perscrutar, e eu fui pesquisar e significa examinar minuciosamente com toda a atenção, investigar. E o Espírito falou, olha, eu posso te ver minuciosamente com toda a atenção. Agora imagine você ter alguém olhando para dentro de você, assistindo a sua vida durante toda a sua caminhada, minuciosamente com toda atenção. Eu acho que se existe alguma necessidade no ser humano é de atenção, né? Nós somos carentes de atenção e Deus está falando isso pra gente. Nós não somos o centro do universo, tá, gente? Quem é o centro é Jesus. Mas nesse momento o Senhor estava me falando isso. E as palavras que são sinônimos de perscrutar é esquadrinhar, vigiar, buscar, esmerilar. Não é de esmeril, né, amor? Esmiuçar, explorar, indagar, contemplar, espiar, espionar. Então o Espírito Santo, ele faz isso, né? Ele conhece o nosso interior minuciosamente. Ele está sondando você, ele está assistindo você com toda atenção. E nós, amigos, a gente precisa dar tempo para Deus, para Ele ministrar o nosso coração, para mostrar o que está dentro de nós, para que a gente possa ser transformado. A gente canta muito sobre a volta de Jesus, né? Mas para Jesus voltar, a gente precisa apurar a volta dele também, ter um compromisso de apurar a volta dele. E isso cabe a nós olhar para dentro de nós e ver se a gente está pronto mesmo, porque às vezes a gente fica cantando Maranata, Maranata, e às vezes ele vem, eu nem estou pronta,
Não é verdade? Então a gente precisa dar esse tempo para Deus, para Ele esquadrinhar o nosso coração e ver o que precisa ser transformado. Amém? Eu já estou terminando, porque são 2 palavras, eu quero dar tempo para o Ozzy também. Mas eu só quero ler mais 2 versículos com você. Se você não quiser abrir, não precisa, para a gente ganhar tempo. Lucas 10, 21, ele fala: naquela hora Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos instruídos e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque foi do teu agrado. Então, amigos, às vezes a gente pensa assim: puxa, tem muitos homens inteligentes e sábios que podem entender e dominar de um esboço, de uma doutrina, mas sem vida no Espírito vai ser só um esboço, né? E só uma doutrina. A gente precisa se expor à presença de Deus, à presença do Espírito de Deus, estar diante dele, né? Que eu creio que é o tema do congresso, é estar diante de Deus. Isso vai exigir de nós tempo, vai exigir de nós disciplina, de separar um tempo e deixar o Espírito ministrar o nosso coração e falar aquilo que a gente precisa ouvir. E ele fala ali que o Senhor se agradou disso, né? Deus, ele se agrada, né, de compartilhar com a gente as coisas que às vezes a gente olha e fala: nossa, aquela pessoa tão inteligente, né, tem tanto conhecimento, mas Deus, ele pode nos ensinar todas as coisas, tudo. A gente lê nas histórias dos avivamentos, né, que pessoas que não sabiam falar determinadas línguas eram batizadas e aprendiam uma língua de outro país instantaneamente, porque Deus, ele pode nos ensinar o que ele quiser, ele pode ensinar todas as coisas, ele sabe de todas as coisas. O último versículo que eu quero ler com vocês, a última passagem, é João 16, eu vou ler a partir do 12. Estou indo bem rapidinho, né? Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Portanto, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu, e isso eu disse, por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Quanta riqueza, só uma passagem, né, gente? Imagina que Jesus está falando aqui: tudo que a gente está revelando, o Espírito vai compartilhar com vocês. Ele quer isso. A gente tem visto muito uma onda de cessacionismo, né? E é interessante, porque, gente, o Espírito é que traz vida para todas as coisas. E Jesus está falando, ele está falando aqui: por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Então o Espírito Santo é o próprio Deus aqui, e o Espírito Santo que faz toda essa bagunça acontecer que a gente gosta. É Ele que faz, que traz vida para a igreja, que faz as coisas acontecerem. Então, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, um pouquinho da minha vida. Eu fui rapidinha, né, eu falei tudo correndo, mas é isso. Eu não sei se vocês fazem apelo, se vai dar tempo de fazer um apelo, mas eu só queria deixar com vocês essa reflexão, né, de entender a grandeza do Senhor, entender que nós temos o Espírito habitando em nós. Esses dias a gente recebeu o Haroldo lá na igreja, Walker, e ele falou uma coisa muito interessante. É engraçado que a gente ouve coisas que a gente já sabe, mas a gente não sabe. Para pensar nisso. E ele falou que o Espírito habita dentro de nós. E às vezes eu tinha essa mentalidade. O Espírito habita em nós. E às vezes a gente coloca o Espírito num pedacinho do nosso interior. Ah, eu acho que ele habita aqui. Não, eu acho que ele habita aqui. O Espírito está habitando dentro de mim. Mas ele trouxe uma reflexão e ele falou: não, o Espírito está entrelaçado com o nosso Espírito. É um só Espírito com o nosso Espírito. É muito mais forte isso. Então, quando a gente para pensar isso, será que a gente dá espaço
para o Espírito Santo? Será que a gente dá realmente toda a liberdade para Ele fazer tudo o que Ele gostaria de fazer? Eu creio que se a gente desse mais liberdade para o Espírito Santo mover no nosso meio, a gente ia se surpreender muito, tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa comunidade. Amém, gente? Então eu só queria deixar mesmo essa reflexão com vocês, que o Espírito Santo possa perscrutar o interior de vocês, que você possa dar tempo de ouvir aquilo que Ele gostaria de falar e ministrar o nosso interior. Amém?